Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado. Vertes Tadecol. E Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Realwood Home Store. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Patrocínio do Rasenbier, a cerveja de Gramado, Vertes Tadecol e Lagueto Golden Multipropriedades. Hoje estamos recebendo aqui o amigo Pedro Andrés, empresário, líder empresarial também, uma história muito longa também em termos de atividades junto à comunidade. É um prazer te receber aí, Pedro. Boa noite, tio Luia, boa noite, ouvintes. Realmente, histórias é que não nos faltam, né? Porque a gente conseguiu passar, eu acho que, Luia, um dos melhores períodos, né? Eu, ao menos, considero assim, em termos de Gramado, em termos de avanço de tecnologia, eu acho que o nosso período de vivência, ela, para mim, jamais vai existir. Uma outra que tu possa ter tanta diversidade de coisas para comentar, né? E, enfim, eu acho que... Eu assim, Pedro, até te cortando, dizendo o seguinte, né? Que, na realidade, a nossa geração, eu diria a geração aí dos anos 50 para cá, né? Nós entramos um pouquinho mais, né? Sim, sim. Eu acho que teve tudo que foi de experiência, de mudanças, aquilo que levou talvez centenas ou milhares de anos, aconteceram nesses 50, 60 anos. É uma loucura, né? Hoje que a gente fala com os jovens e certas pessoas, eu, por exemplo, eu faço me lembrar, o meu primeiro emprego em Gramado foi prensar livro de contabilidade. Isso, as pessoas não têm nem ideia o que seria uma prensa de livro. Não sei se isso existe no Museu de Gramado ou não, mas foi meu primeiro emprego que eu tive e assim, ó, não se faz ideia que isso era pudesse... com gelatina ainda? Com gelatina, transportava, depois passava numa prensa e ele automaticamente repassava para um livro. Era maravilhoso, entende? Foi meu primeiro emprego. Então isso aí, tu imagina... Nós somos do tempo do Telex, né, Pedro? Do Telex. Aliás, antes do Telex, quando pedia ligação... Sim, aí vinha o telefone da dona Nena, né? Eu saía correndo lá da Weber Spengler até aqui na praça para pedir uma ligação. Aí era aquele espino que trocava para cima e para baixo. E aí, quando vinha a ligação, eu tinha que correr de volta para Weber Spengler para chamar o Folha, para vir atender a ligação que vinha de São Paulo. Mas loucura, e não tinha, né? Loucura. Aí depois a Ortopé comprou o primeiro telefone. Aí ficou mais próxima a coisa. Eu estava até comentando esses dias com outro convidado. Eu comecei a trabalhar no cartório também com 11 anos, junto com o escritório. O cartório era aqui, pertinho, aqui do lado, né? Isso, no lado. E junto tinha o escritório do Odilon Cardoso, contabilidade, Chico Odilon. Isso. E também estava iniciando a Planalto Consórcio, que fazia ali dentro. Então, eu estava comentando assim, que a gente pedia a ligação para Porto Alegre, o seu Hugo Daros, né, pedia e tal. Então a gente pedia e a Marlene ou a Nena, telefonista, dizia, olha, 1h30 a ligação. Então a gente sentia um banquinho, a gente ficava esperando tocar o telefone que dava ligação, né? E outra coisa que... Imagina o custo que não tinha isso, Luiz. Imagina o custo, uma né? Coisa maluca, né? Hoje e aí eu tinha... Eu casualmente, essa semana, encontrei um familiar do João Pedro Scaini, que também iniciou ali no tempo do consórcio, então que a gente fazia mimeografado, então a gente ajudava eles a mimeografar os consórcios, tudo. Então era um espetáculo, né? Um período maravilhoso. Nós vivemos isso aí, estamos vivendo. Na parte do mimeógrafo, eu vou te contar uma do Folha. O Folha chegou para mim... Folha para quem nos... Porque, Pedro, quem está nos acompanhando, a gente está fazendo esses episódios, já estamos aí com 24, é exatamente para o pessoal que está em Gramado, pessoal que tem aí um pouco menos de idade, o que chegou, saber como é que era Gramado há pouco tempo atrás, né, Pedro? Então, o Folha é o Valdemar Federico Weber, que era proprietário da indústria de calçado, Weber Spengler, Samori, foi sócio da Ortopé também, e foi prefeito de 73 a 77. Então, o Folha era o apelido dele. E aí o Folha, eu trabalhava com ele, e ele pediu para eu fazer uma lista de preço para mandar para os representantes. E aí tu batia aquela lista de preço da máquina, numa folha de carbono lá especial, para mimeografar depois. E ele me pediu, Petro, faz tudo em letra maiúscula e em vermelho. Ele era um alemãozão, né? E eu fiz conforme ele pediu. E mostrei para ele, ele aprovou. E aí tirei aquelas 200 cópias que tinha que tirar. Quando eu levei para ele assinar,
porque a copa depois saía em azul, porque era Claro. com álcool e tal. Claro. A copa saía tudo em azul. Levei uma mijada por duas coisas. Primeiro, porque não saiu o cabeçalho em vermelho. Certo. E a segunda, porque eu não fiz os números em letra maiúscula. Esse era o fone. O Valdemar era fantástico, né? Mas é. é isso. Mas, Pedro, tu nasceu, ainda mora ali. Hoje é o bairro Piratini, mas é a nossa linha Ávila. É um misto. Linha Ávila, bairro Piratini e Baixada. Baixada, isso aí. E Cascatos Narciso, que é o entorno, né? Isso aí. Então, Pedro, e vocês, toda a família, seu Avelino, dona Cecília, enfim, como agricultores, né, eram agricultores que ajudaram muito a comunidade, a família. Tua família também muito conhecida na área de educação, né? Tuas irmãs, começando pela própria... Quase todas as professoras. Pela Terezinha, todos ali, né? E vocês também como empreendedores. Mas tem histórias muito bonitas da família. E uma delas que nós falamos muito na Cascatos Narciso. Cascatos Narciso foi um local que tinha de turismo, que a comunidade frequentava ir lá tomar os banhos, lá nos postos que tinha e tal, e aquilo pertencia à família de vocês. Sim. Como é que foi assim a passagem daquela propriedade para o município? Como é que foi assim as negociações, que época? Quem tu lembra? E histórias tu lembra da Cascata? Que deve ter assim, muita história legal. O meu pai, quando comprou aquela área de terra na década de 50, do Rolf Rosenfeld, ele, quando comprou aquela área de terra ali, meu pai veio para Gramado em 35, acho que foi. E quando ele comprou aquela área de terra, o Rolf Rosenfeld pediu uma coisa para ele só: que a cascata ficasse preservada para atração turística. O Rosenfeld tinha muita visão nesse sentido. Verdade. E ele sempre pedia: seu Andrés, a cascata procura manter ela para atração turística. Não destrua aquela parte, desmatar e coisa. Ele pedia muito isso. E meu pai sempre seguiu dentro da orientação, até porque não precisava. Ele tinha uma área de terra muito grande. E aquilo ali na década de 60, aquela cascata foi muito... Acho que era um dos bons, ou não vou dizer principal, mas um dos principais pontos turísticos de Gramado. Tinha cartão postal, inclusive. Tinha. E eu, como era piá naquela época, e todo guri que quer crescer na vida, o que eu fazia de sacanagem? Ali era um terreno meio caído, e tudo chão batido, né? Sim. E quando vinha um carro lá na cascata, eu pegava ligeiro, corria lá embaixo, eu já tinha um baldinho lá, jogava água dos pneus, para o cara começar a patinar e não poder sair. Aí, o que eu descobri? Eu pegava a junta de boi do meu pai e ia lá, me propunha a puxar e cobrava, digamos, 10 pila. Certo. E aquilo tirava 2 ou 3 carros por dia, eu ganhava um dinheirinho. Né? Até que meu pai descobriu, um dia que um boi se machucou, e aí eu bailei. Aí não tinha mais minha renda extra. Brincadeira, né? Mas aquela cascata foi muito famosa. E aí depois, quando houve a parte de... Isso já estamos falando da década de 70, quando meu pai fez o loteamento ali, e aí ele fez a doação para o poder público, para o município, de 4 hectares de terra. Certo. E há pouco dia estava na minha mão ainda o documento original. Depois, infelizmente, deu aquela invasão ali, isso também tem que se resolver um dia. Mas, enfim, aquela área, então, são 4 hectares que o meu pai doou para manter. E aquela cascata é uma pena. Porque, infelizmente, ela tem que receber todo o esgoto de Gramado, ou parte dele, né? Mas era uma atração maravilhosa. Verdade. Ali, a turma da Baixada, ali, naquela região ali. E aí tinha os 2 poços muito legais lá. E volta e meia ia lá as gurias tomar banho e tal. E nós, guria, né? Roubava a roupa delas e escondia. Ali é próprio, é um lugar meio escondido. Meio escondido e tal. Escondido. E era uma sacagem que a gente gostava de fazer. Mas, enfim, o lugar era muito... Se pescava muito ali, tinha muito peixinho. Então, e caça, enfim. Claro. Mas aquela ali tem uma recordação muito boa. Muito boa. Então foi doado 4 hectares. Né? Isso é importante também, porque isso também era uma coisa muito própria da época, né? As pessoas elas não tinham aquele apego, eles olhavam mais lado comunitário, né? Isso, assim como aquela não tinha aquela coisa de financeira, né? Onde tem a escola municipal da Piratini, aquela escola e o ginásio municipal, a Salgado Filho também foi doado, o terreno foi doado para o meu pai também. Sim. Isso aí é uma coisa também que hoje está se perdendo, né? Hoje praticamente é tudo financeiro. Senhor Pedro, até dentro da mesma linha, grande parte do bairro Piratini
eram áreas pertencentes ao teu pai, que fez um Sim, loteamento, sim. junto do seu Gabriel, acho que tinha Gabriel, uma outra área. Fiorese. Tinha uns 3, 4 proprietários. Isso. Então, como é que... Porque era bem interessante a forma de fazer negócio da época, a forma de vender. E o teu pai tinha algumas exigências que ele fazia. Como Sim. é que era Assim, a primeiro foi da forma como foi feito, a prefeitura dava toda a assistência na época para fazer o mapeamento, aquele troço todo, né? Porque naquela época não exigia-se muito a parte de infraestrutura, luz, água, isso tudo acontecia depois. Era a rua, né? e terreno. Mas o que o pai fazia? Então fazia todo aquele projeto ali, havia uma contrapartida com a prefeitura e tal, aquele troço todo. E o bacana era o seguinte, o meu pai, então, sei lá, se eram 300, 400 lotes de terra, ele vendia em 60 meses, eram 60 parcelas, de um salário mínimo por mês, fixo, sem correção, sem nada. Certo. Só que tinha uma condição, tu não podia ter outro imóvel. Ele condicionava isso. Claro. Se ele ficava sabendo que tu tinha outro imóvel, ele não vendia para ti. Ele vendia só para os necessitados. Né? E o pai, naquilo lá, nunca rendeu dinheiro, porque a inflação que existia, claro. Né? E tu comprava o terreno, digamos, por R$1.000 por mês, que era o salário mínimo, mas aquele salário mínimo não era corrigido. Era R$1.000 pro resto da vida. Então, tu chegava lá na frente e não valia muito. Se tu não reinvestisse... Sim, tinha que fazer. Mas valeu acho que foi uma forma de se ajudar o município a desenvolver e tudo. Não, né? e era uma visão social, porque, na verdade, esse negócio de não vender para quem já tinha imóvel... Era uma visão social. Era uma visão social, exatamente. porque hoje, tu imagina, se hoje a gente conseguisse, está muito difícil, principalmente aqui em Gramado, né? Tu conseguir vender terreno, mesmo seja 200, 300 metros aqui, por um salário mínimo por mês, não tem como. seria fantástico. Não tem como, né? tem que vender em 300 anos. Mas seria fantástico, né, Pedro? Então era uma visão social que ajudou, porque o bairro Piratini, ele tem essa característica, que ele foi praticamente formado por trabalhos do setor de calçados, enfim, da indústria moveleira. Só para ter uma ideia ali, na época que foi feito, o tempo do Gabriel, do Fiorese, do meu pai, eram 3 proprietários ali, tu via só 2, 3 casas ali. Isso. Aquilo ali era um descampado total. É verdade. Quando alguém entrava no potreiro, vamos chamar assim, na época do meu pai, os cachorros lá de casa latiam e a gente gritava para o cara sair de dentro do terreno. Umas coisas malucas. Né? Mas ali era assim um lugar completamente descampado. Né? Sim. E quando nós fomos ver, o tempo passou e as coisas foram. E hoje tu já vê prédios lá. Hoje a Piratini ali... Não, é um belo bairro. Tem uma infraestrutura, hoje tem mercados, farmácias. Pena que não houve um planejamento com mais antecedência para mobilidade, né? Ali, isso hoje é um problema. Sabe, Pedro, que isso é uma coisa que, de repente, a gente vai entrar também um pouquinho nesse assunto, que é uma questão que, na época, ninguém imaginava. Não. Porque eu comecei a trabalhar com 11 anos no cartório. E Gramado ainda é essencialmente agrícola. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com o seu Hugo Darius era atender pessoas de origem alemã, pessoas de italiano, porque o alemão tinha que falar de fraco, de forte, essas coisas assim, e o italiano tinha a questão do Z, do G. Então, para ver de tão grande assim, um número de moradores no interior, onde é que vocês moravam, era em Ávila. Era longe. Era a colônia. Era longe. Era a colônia, exatamente. A gente saía de carreta para vir buscar mercadoria em Gramado, cara, e voltar a meio-dia. Exatamente. Levava, né? Nós estamos falando aí no miolo do Piratini. Mas, Luia, esses dias estávamos comentando, na minha família, na década de 70, minha família era relativamente grande, 14 irmãos, era grande, nós tínhamos, na década de 70, nós tínhamos 3 carros na família. Né? 3 carros na família de 14 irmãos. Certo. Gramado, da década de 70 para cá, o centro da cidade aumentou poucas ruas em Gramado. Vamos calcular 2 ou 3 ruas. Praticamente, porque o desenho urbano é o mesmo. Mesmo, né? É o mesmo. Hoje, a nossa família entre todos, a família hoje, está com 62 carros. Imagina. Toda a família. Sim. Quer dizer, e as ruas em Gramado são as mesmas. Filhos, quer dizer, não netos, tem como nós pensar... Não, chegou, mas eu digo assim, na época, o trabalho do teu pai lá, loteamento, ele, na ótica dele, obviamente de todos da época,
Gramado seria um município comum como qualquer outro. Sim. Ter lá, podia ter atração turística, mas era indústria. Então, o que é o lugar para os trabalhadores? A preocupação, então não houve a preocupação com infraestrutura, porque, claro, tu vai imaginar que cada morador aqui em Gramado praticamente tem um carro, tu vai ver o número de veículos no Detran, acho que é maior que da população. Então são coisas assim que mudou. Mas, Pedro, ali no bairro Piratininha, tu falou então como subir de carreta, essas coisas todas. Quando tu veio para Gramado, quando tu começou a trabalhar então no escritório, de contabilidade, depois tu seguiu, tu se tornou depois um líder sindical da área de calçado. Como é que foi esse período? Depois nós vamos falar os tempos de colégio, de igreja. Sim. Luí, assim, eu comecei a trabalhar. O primeiro emprego, na verdade, foi foi uma coisa muito rápida, foi no escritório do Astrologia do Anjo. Eu trabalhava no escritório de manhã e de tarde, de meio-dia eu trabalhava de garçom no Mazotti, no Ernesto Mazotti, e almoçava depois por conta do almoço. Lá onde é que é o Piatieri hoje. Isso. E eu vinha a cavalo, Luia, porque era muito longe, né? Eu vinha a cavalo, porque não tinha condição de comprar um. Depois eu vou contar do cavalo, tá? E eu vinha a cavalo para a cidade, então eu almoçava ali, e um dia eu fui lá e eu roubei uns espetos do Mazotti, né? Porque eu queria ter espeto em casa, não tinha que comprar, roubei a meia dúzia de espeto, e um dia fui só contar rápido, fui lá no Passo do Inferno lá dele, e levei os espetos. Eu digo, mas tu conhece os espetos aqui? Eu não acredito que são os meus espetos. Responda, devolveu 30, 40 anos. Devolvi para ele. E aí, Luia, depois eu fui para a lavanderia Siri e tal, e acabei indo para a Weber Spengler. E lá a gente começou, ali começou mais a vida social da gente também. Certo. Onde começou a surgir a época do Hobbies Clube, a gente estudava à noite, criamos a banda marcial, e a gente começou eu sempre digo, o líder tu não faz. É o natural, né? Ele já vem ao natural e ele já desponta. E eu sempre tive esse espírito de liderança. E aí na Ortopé, o Verno Kohlrich, que na época era o presidente do sindicato, e no sindicato, nosso sindicato, era um sindicato bem forte, porque era muito as empresas de calçado. Grande parte da população dependia passou tudo pela fábrica ali, né? E aí, Luia, eu peguei e acabei assumindo o sindicato. E o sindicato foi um aprendizado muito bom. E eu tinha uma coisa para mim, que o sindicato devia ser o elo do capital e do trabalho. Só que isso foi muito infeliz para mim. Aí eu fui num congresso em Belo Horizonte, isso foi em 70 e bicos, não me recordo uma bem a data agora. E na época da ascensão do Lula. Tá? E eu fui, quem foi comigo... o sindicalismo muito forte na época. Quem foi comigo foi o Clésio Tisotti, inclusive. Nesse congresso, porque o Clésio havia se separado da mulher, e ele estava meio louco. Eu levei ele junto. E aí, Luia, chegamos lá no congresso, e aí estava lá, sei lá, 2, 3 mil pessoas em Belo Horizonte. E eu meio metido, resolvi de ir pro palanque falar, dar meu parecer, que eu achava que era um ganho grande de ser o elo do capital do trabalho. Cara do céu, foi uma bobagem que eu fiz na minha vida. Aquele começou a dar pauleira lá, eu e o Clésio escapamos entre as pernas da polícia, e tivemos que fugir de Belo Horizonte, tá? E fomos para o Rio de Janeiro, daí ficamos indo para o Rio de Janeiro, porque já que estava lá, né? E aí foi minha decepção do sindicato. E quando eu voltei daí, eu fiz uma reunião, renunciei, digo, não é isso que eu quero. Tá? Né? E acabei largando, e coincidentemente, logo depois, eu abri a minha própria empresa também. Tá? Então eu quis... jovem, né? Claro. Fazer uma coisa diferente. Só que o tiro saiu pela culatra. Mas isso não me dei bem. Mas Pedro, começou tudo por ali. Mas legal. E até no meio da conversa tu falou a questão de colégio. De estudantil, a gente, junto com muitas lideranças que tem hoje,
né? A gente, com certeza. ali se criou naquele meio, até dentro do que tu falou, que nós pegamos essas mudanças, então a gente conseguiu fazer essa transição, né? E se adaptar aos novos tempos. Alguns com mais rapidez, outros não, e tal. Então tinha o Grêmio Estudantil na época, que era muito forte, né? Eu queria que tu contasse um pouco sobre a banda, porque na época, o Colégio Estadual, ele reunia alunos de Nova Petrópolis, Canela, porque praticamente era o único segundo grau aqui na região, né? Que se na época científico... Ali tem uma história bem puxada. Mas aí diz assim, então tinha uma cobrança da comunidade da necessidade de uma banda. Então, se pudesse contar como é que foi, porque foi um trabalho muito bonito, né? Na verdade, o Colégio das Irmãs tinha uma banda pequena. Tá. E aí, o Colégio São Pedro. Isso. E aí, quando surgiu o estadual, o famoso Jeremias, acho que era Moura. Jeremias de Moura. Era o presidente do Grêmio Estudantil. Do GEMA, do Grêmio Estudantil. E aí surgiu a ideia de nós formar nossa banda. Só que para isso precisava de dinheiro. Aí nós começamos a fazer muita campanha. Fomos para o Landifício São Pedro, lá embaixo em Caxias, ali, para Galópolis. Fomos falar com o doutor Érico para nos dar um fogão geral, para sortear. A prefeitura deu um terreno, sorteamos. Enfim, conseguimos, Luia, comprar 114, acho que foi, ou 118, uma coisa assim, instrumentos de som, de bateria, pífaro, escaleta, pistão, enfim, foi maravilhoso. E aí vinha o desafio. Nós tínhamos que ensinar as pessoas. E aí cada um tinha um pouco de conhecimento, e o Alexandre Mazotti era um que sabia tocar muito bem pistão, o Galinha, o Juca gostavam muito de tocar a parte de couro, e eu não sabia tocar nada, mas eu tinha ouvido para isso. Tinha bom ouvido. E era um cara que puxava a liderança. E eu acabei assumindo como o maior da banda. Então eu era o caciquão lá na frente. Maestro. Não, maestro. Imagina. Não, e eu ensaiava evoluções e tudo. E foi muito bacana porque a gente conseguiu fazer uma puta banda marcial. E mobilizou a comunidade, né? A comunidade toda, fizemos uma festão muito grande. Exatamente. E a coisa foi indo, e ela deu o que falar. E o bacana disso, teve a festa, depois que tinha o pavilhão São Pedro, que era de madeira. Isso. E então os estudantes, a gente junto, ia recolher das colônias, ovos, galinhas. Isso também era uma aventura, né? Aquilo era um prazer, porque era uma coisa diferente. Claro. O colono não se negava em dar. É verdade. E nós tínhamos a oportunidade de dirigir no interior, de roubar o carro. O Folha me emprestou um Jeep. A Terezinha, minha irmã, tinha uma rural. Um dia eu roubei o rural dela, estourei a embreagem. Enfim, mas foram épocas que bacana, não volto mais. E o nosso interior era o interior, porque como eu falei antes, a população grande, tinha armazéns no interior, tinha um monte de coisa. E como tu falou, o pessoal era muito colaborativo. Né? Nós, Luia, não sei se tu lembra, nesse período também junto, nós éramos do Emaús. Sim. Volta e meia não tinha, os padres não podiam, eram só 2 padres, não davam conta. E a gente ia fazer a interpretação do Evangelho nas colônias. Nas colônias. Qual é que era o meu apelido? Padre Chó. Padre Chó. Grande Padre Chó. Mas, aliás, falar em padre, né? Que aqui nós também é conversa de amigos, além de tudo, né? Nós também temos muita história na igreja, né? Não, Coroinha. Aí nós podemos contar umas histórias aí dos Coroinha, depois tu quer contar uma do Padre Celestino. Mas vamos contar do tempo de Coroinha. De Coroinha era toda uma galera aí fantástica. Tinha uma turminha boa, né, Luiz? Tinha uma turminha boa. Mas vamos contar uma. Só que vamos contar uma assim que eu me lembro bem. As missas começavam de manhã, tu lembra? 6 horas da manhã. 6 da manhã. E tinha todo o ritual, porque o padre Mané era um padre enérgico. O padre Viribaldo Scholl era um cara mais tranquilo e tal. O padre Mané era pequenininho. Quando ia bater o sino, a corda puxava ele para cima. O padre Scholl era pequenininho. O padre Scholl era. E nós tínhamos que puxar de volta, né? Porque ele não descia mais. E aí nós íamos então de manhã na missa cedo, 6 horas. E tinha naquela época uma tradição que tu não podia tomar café antes da missa, antes da comunhão. Verdade. E nós e o cara vinha lá da Baixada, da Linha Ávila, até o centro. A pé levava quase 1 hora. E eu vinha, uma boa parte, até na Lucirene por ali, eu vinha de pé no chão e com o tamanco, o chinelo, embaixo do braço, no saquinho.
E lá nós deixávamos um paninho para lavar os pés, secar e botar sandália, porque não podia gastar, né? Claro. E cheguei lá um dia, um belo domingo na missa, mas com uma fome, Luí, uma fome. E tá o Bugio também lá comigo, lá na missa. Hoje é o nosso Marco Antero. Marco Antero. E nós ia rezar, nós ia ser os coroinha. E eu disse pro Bugio, eu não aguento mais de fome. Diz o Bugio, mas eu vi um negócio aí numa bacia. Aí fomos lá, achamos uma baciazinha cheia de hóstia. Mas comemos tudo aquelas hóstias lá. Chegou na hora. Não estava consagrada, né? Não estava consagrada. Mas chegou na hora do padre Luiz ter que rezar a missa e foi botar a hóstia dentro do cálice, não tinha hóstia. Aí nós perdemos o espaço de coroinha. Tinha mais duas desse tempo aí, que eu contar junto, né? Uma a gente fazia junto, né, Pedro? Que tinha aquela sineta, aquela campainha que tocava ali em alguns momentos. Tem até hoje. Tal. Até hoje. Então a gente fazia a primeira missa das 6 ou das 8 e afrouxava os parafusos ali de uma missa para outra, de uma para outra, e quando os outros coroinhas iam tocar, aquilo caía no meio da missa, fazia uma bagunça, um barulho total do diabo, né? E uma outra vez também, que a gente aprontava, porque é tudo gurizada, a gente ali, deve ser até hoje ainda, o pessoal lá, aprontava porque é claro. Gurizada, né? E então tinha aqueles armários, guarda-roupa lá, que então ficava as batindo os padres, as batindo os coroinhas. Puta, as baita portas, enorme, né? 2, 3 metros de chave altura. Parecia acho que era um baita quilo chave. de cada chave. E numa dessas nós estamos aprontando lá e tal, e alguém gritou, bem-vindo, Padre Mané. Todo mundo tinha medo do Padre Mané. E um dos companheiros foi lá e entrou no armário. E nós, o que fizemos? Não perdemos a oportunidade. Chaveamos lá dentro. Chaveamos ele e fomos ajudar a missa. Passou a missa e aquele barulho lá, só se via as batidas dele lá dentro. Passou a missa inteira dentro do armário. Terminou a missa, fomos lá abrir o armário, né? Então, essas coisas assim, mas sabe que eram brincadeiras sadias, sadia. Eram coisas assim que a gente fazia, não tinha mal nenhum. O próprio padre, claro, a gente era criança, não sei, então, mas com certeza o padre até sabia muito das que a gente aprontava e fechava o olho pela amizade, né? Mas foi um período muito legal. Deixa eu só te contar uma da escola. Eu fui expulso do colégio, né? Sim. Isso que a minha... A tua irmã não era diretora? Mas por ela que eu fui expulso. A Terezinha? A Terezinha. Na verdade foi o seguinte, eu estudava, eu trabalhava na fábrica de dia, no Weber Spengler, e de noite eu ia estudar. Estudar primeiro aquele colégio lá em cima, depois aqui. E lá em cima, né, que era pai. E aí um dia eu estava cansado e eu cheguei na aula de OTC, Organização Técnica Comercial. E era parte de contabilidade e tal. Certo. E como eu ajudava a fazer contabilidade na empresa, a coisa não batia. A professora, o que ela ensinava, não podia botar na prática, não dava certo. E um dia eu enchi o saco, quer saber uma coisa? Vou para casa, não vou ficar mais aí, não vou mais estudar. Isso aí eu ganho muito mais trabalhar na empresa que ficar aí estudando. E daí eu peguei aquele pilha de livro e desci, era no segundo andar, chego lá embaixo, naquela descida, tinha uma porta grande de vidro, aí depois vinha a secretaria, né? Aí eu tô lá embaixo, adivinha quem é que tá lá? Vitor Hugo Hans. Né? Chegou Vitor lá, onde é que tu acha que vai? Eu vou embora. Digo, aqui tu não sai, eu não vou abrir a porta. Digo, não precisa. Peguei aquele monte de livro e jogou contra o vidro. Ele abriu um rombo. Peguei, juntei meus livros e fui para casa. Apesito. Aí, no outro dia de manhã, levantei às 6 horas, normal, para tomar meu café e tal, aquele troço todo, e fui para o trabalho. Chego em casa de meio-dia. Imagina. A Terezinha já, lógico. Aí a Terezinha pegou e falou para o meu pai, Pedro, que estão aprontando? Digo, foi assim. Diz ele, mas vai dar problema? Digo, eu sei. Aí de noite ele dizia, tu vai lá pro colégio? Digo, não vou. Eu já sei que eu vou ser expulso. Diz, não, mas tu vai lá, nem tu seja, mas tu tem que ir lá. Tu tem que ir lá pedir ao menos perdão. Digo, puta que pariu. Aí eu cheguei lá no colégio, não estava a Terezinha. Certo. Aí, lógico, ela deu um jeito, passou o assunto pro Vitor Gantz, né? Gantz. Aí acabaram me expulsando do colégio. Eu não sabia disso. Essa história é muito boa. Mas antes nós falamos da igreja, que nós vamos misturando tudo. Tu tem uma história do Padre Celestino, não podemos esquecer. Do Padre Celestino, vamos contar agora ou depois? Claro, pode contar agora. O Padre Celestino foi o seguinte. Nós voltamos ao Padre Celestino, o meu pai era muito de receber os padres na casa dele. Ou os padres iam lá para comer bem, não sei. Alguma coisa. Mas enfim. O padre tem fama de. O padre tem fama de gostar de engolhar também. Aí chegou lá um sábado de tarde, acho que era.
Meu pai estava em casa e tal. E aí, porque lá em casa era assim, ó. Toda casa de italiano tem mesa grande e as gavetas aonde senta o casal. E o meu pai normalmente tinha na mesa sempre salame, queijo. E quando chegava alguma visita inesperada, puxava a gaveta e botava o salame e queijo dentro da gaveta. Porque aquilo lá custava dinheiro, né? E assim fazia-se com frequência. Seu Avelino escondendo salame. Mas era assim que se fazia. Aí a mesa era de pobre, né? Quando isso era, já era a mesa mais farta, né? E aí chega o padre Celestino lá em casa com uma Kombi, ele e mais 2 padres. E estavam lá, o padre estava tomando chimarrão e troço. E daí diz o Celestino pro meu pai, bah, seu Andrés, eu estava lá em São Chico, na casa de fulano, não sei quem, ganhei um queijo serrano, coisa mais linda. Daí diz o pai, mas quer falar, não adianta, onde é que está o queijo? Está lá no porta-luva. Tá bom. E naquilo, digo, opa, dei uma saidinha, fui lá na Kombi, abri o porta-luva e olhei, um queijo bonito, enrolado no papel, daqueles papel pardo. Peguei, tirei o queijo serrano, botei um tijolo dentro e botei de volta. Não acredito. E nesse meio, o padre Celestino não estava em Gramado, ele estava em Canela. Isso, e nunca mais eu vi o tal de padre Celestino. E nunca mais falei com ninguém sobre isso. Passaram-se anos. Estou na igreja aqui do centro. Um domingo, eu olhei para o padre, não sabia quem era. Ele passava para cá e para lá e olhava para mim. Daqui um dia, outro domingo, 2 domingos depois, ele disse, eu te conheço? Digo, eu acho que sim. Diz ele, qual é o teu nome? Digo, tu já comeu tijolo por queijo? Tu já falou logo. Desgraçado! Foi excomungado da igreja também, né, Pedro? Pedro, também dentro de histórias e tal, tu sempre participou muito enfim, da vida comunitária. Sim. E de grupos e sociedade. Então, também diversas pessoas que vieram aqui, a gente sempre lembra dos bailes, das festas. O que tu lembra, assim, por exemplo, Festa São Pedro? A gente se preparava para a festa, né? Muito. Algum baile na Recreio. Como é que foi a primeira vez que tu foi num baile na Recreio da Mina? Porque, querendo ou não, tu vem lá do interior. Claro. Então, como é que foi? O que tu lembra? Assim, Luia. O que te fez? Por exemplo, uma das coisas que eu gostava, sempre não via a hora de chegar a Festa de São Pedro. Que a gente varava a noite para preparar as coisas, e muitas vezes também a gente ficava lá que precisava de plantão, não sei para quê, para cuidar de temperatura de forno e coisas. A gente fazia muito isso. E tinha uma turminha que gostava disso. E na parte de recreio, eu assim, Luia, eu tanto na Recreio como Minuano e CTG, foi isso que eu participei, mas a que mais me marca foi a da Recreio. Quando, na época, a minha cunhada, a Neca, ela ia... A Neca ia debutar. Certo. E um pouco tempo antes o tio dela tinha sido assassinado. O seu Orlando. Isso. Que era um taxista que foi assassinado. E aí o meu sogro não queria ir, na época, respeitava-se um ano. O luto, né? E aí eu fui o incumbido de ser o par dela. Né? Tá lá a foto até hoje, Luia. Tá? Eu fui, meu traje, tá? Calça bege, casaco amarelo, gravata branca e camisa, me parece que era azul. Nossa. Não, era a bandeira do Brasil. Era a bandeira do mais Brasil. Alguma coisa. Não, aquilo ali, quando eu ia pro salão, cabelo comprido, Cabeludo, Suíça, sim. Não, ainda tinha cabelo naquela época. E aquilo ali, cara, eu me senti naquela noite um rei e ao mesmo tempo eu olhava os outros, tudo bonitinho, e eu naquele troço parecia uma caturrita. eu sabe... Aquela foto até hoje está lá em casa guardada, que foi que me marcou. Né? Uma pelo momento que eu representava, claro. E a outra pela... Tu sabe que, eu não sei se foi nesse baile debutante, mas se não foi por ali. Que aqui em Gramado tinha a loja Renner, que era o seu Armando Rossi, e tinha a Guaspari, que era o seu Adair de Castilho.
Não, depois tinha o Biriba também. Que na verdade, acho que veio depois, mas que na verdade eles eram assim uma representação, não era loja, vai pensar Renner hoje e tal. Comprar fatiota, todo mundo tinha fatiota. Aí o que todo mundo era acontece? Chegou na noite lá, eu me lembro que eu, se não me engano, o Kiko Cabelão e o Marco Antero, que é o nosso querido Buja aí, acho os três, eu me lembro que junto, fiquemos com a mesma, era uma cor meio amarela. E o Armando jurava que só tinha um, né? Chegamos os três com a mesma roupa lá no baile debutante, um olhar pro outro assim. Uniforme. Hoje seria liquidação, né? Mas na época custou uma fortuna. A gente trabalhava meses para pagar aquela prestação que a gente assinava ali, né? Mas o baile debutante também foi uma tradição muito grande, né? Muito grande. E as pessoas esperavam. Aliás, isso é uma coisa também que mudou. Na época a gente se preparava muito tempo para uma festa, para um baile, porque não era todo dia. Hoje, tu quer festa, tem todo dia, né? E isso também era uma coisa que a gente se preparava. Aí a gente inventava, né, Luia? Sim, as reuniões dançantes. Nós fazia, né? Lá no Paiol do Seu Avelino. Alguma vez, né? Toca disco, aqueles de a pilha, aquilo é uma mini vitrola. O bacana é o seguinte, primeiro tinha que tirar o milho do caminho para fazer uma pista de dança. Aí jogar todo aquele milho lá no monte e ajeitar o lugar que o toca-disco não balançasse e botava o toca-disco. Isso aí, assim mesmo. E sempre a mesma música, né? Aquilo fazia. Aquilo rodeava tudo, né, Pedro? Mas você vê que foi mudando. Pedro, nosso programa é muito rápido, Pedro. Porque já estamos chegando no fim. Mas deixa eu dizer assim, ó, tu falou lá no início também, entre tuas atividades, trabalhou de garçom e tal também, né? Não fazia bico de garçom, vamos dizer assim, lá com o Ernesto. E hoje tu tornou uma referência na gastronomia, né? Ali começou... O teu sogro começou ali o Nono Mil, tu assumiu e o Nono Mil se tornou uma referência até a nível de Gramado, Galeto, Itaprimocano. Então, como é que tu viu, assim, como é que foi essa tua entrada nesse mundo gastronômico e qual é que foi a linha, assim, de pensamento de você, porque se torna uma referência em termos de qualidade e tal. Como é que foi esse trabalho? Assim, eu diria trabalho porque é um trabalho. É um trabalho. Tia, Luiz, é o seguinte, eu por muito tempo fui viajante. E todo viajante, obrigatoriamente, todo dia vai dormir num hotel diferente, vai comer em diversos lugares e tal. E eu sempre fui um cara muito crítico, por mais simples que fosse a coisa, mas eu gostava de qualidade e atendimento. E é estranho, porque eu tive uma referência muito legal, uma churrascaria de Capão da Canoa, chamada Churrascaria do Negrão. Eu não via a hora de ir para Capão para almoçar na churrascaria dele, porque eu era recebido que nem um rei. E a comida dele também era boa, mas a receptividade era negócio. E isso me fez com que eu copiasse um pouco o modelo dele. Até um dia eu tentei agradecer, mas nunca mais encontrei ele. E Luia, restaurante, eu sempre digo o seguinte, é uma atividade, primeiro, tu não tem mais hora, tu não tem dia. O restaurante tu tem que gostar, porque tu trabalha de segunda a segunda, dia e noite, tá? Sujeito que tu nunca sabe se tu vai atender 2, 20 ou 50 pessoas. Tu tem que ter uma equipe sempre muito bem treinada. Existe hoje, especialmente hoje, virou uma bagunça, porque é uma rotatividade muito grande, tu não consegue mais gente e tal, mas antigamente as pessoas eram mais... Sim, elas se mantinham no trabalho. Sim, 20, 30 anos. E Luia, então eu sempre tive isso para mim, de tu ter um prazer de receber. Uma vez o seu Eres ganhou, o Eres da Chevrolet, recebeu um prêmio de melhor loja, alguma coisa assim, da Chevrolet. Mas eu ia lá na palestra, tem um palestrante da General Motors para fazer à noite uma palestra para empresários de Canela e Gramado. E eu estou lá no restaurante, e eu pego de manhã, venho lá, o pessoal entrar por almoçar no Nono Mil, abri a porta e buongiorno, sejam bem-vindos, aquele troço todo, que é o meu tradicional. É natural, né? Tá legal, o cara entrou, tal, almoçaram, gostaram, foram embora e tal. De noite na palestra, diz ele, fiquei impressionado, diz ele. Eu hoje fui almoçar no restaurante em Gramado e fui recebido com bom dia, assim, gritado, que me botou lá em cima. Né? E isso as pessoas gostam. É verdade. Tá? E eu tenho mania de chamar a véia de jovem, as gurias. Então, porque... A pessoa se sente acolhida, E especialmente, Luiz, uma das coisas que eu aprendi, a criança
a criança, que normalmente é um problema dentro do restaurante, mas se ela é bem tratada, ela tem o futuro cliente. Eu hoje completo a minha casa com 40 anos de casa. Então, muita criança hoje já é até avó. 40 anos, claro. Então, se tu tem que trabalhar a longo prazo, se tu tem um teu projeto a longo prazo, tu pode pensar a longo prazo. Certo. Porque tudo que tu plantar hoje, não interessa quanto tempo tu vai colher isso. Né? Não, e assim, o Nono Mil, como tem outros exemplos também, né? Mas o Nono Mil se tornou um exemplo para outros restaurantes. Sim. Muitas vezes, né, dentro de uma concorrência, tem aqui qualifica. Eu acho que o diferencial de Gramado em todas as atividades é a qualificação, ou seja, o teu concorrente muitas vezes procura ser melhor que tu, tu vai tentar te renovar para vencer. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que transformou o Gramado. Faz a gente crescer. Então, assim, qual é a tua... É sobre essa questão de concorrência. Sim. Porque eu tenho um pensamento, a gente até misturando um pouco vida pública e tal, que eu acho que a gente não deve ter mais do mesmo. Mas tu pode ter coisa similar agregando valores e tal. Então, como é que tu vê assim, essa mudança que Gramado teve nesses 40 anos, assim, que tu está acompanhando, em todos os segmentos, porque tu vê uma evolução. Gramado, ele foi sempre crescendo. Claro, seus problemas, mobilidade, essas coisas, então, que não é o caso aqui, porque nós estamos falando de história. Mas, na verdade, tu acompanhou uma evolução fantástica na qualidade dos empreendimentos de Gramado. Como é que tu viu isso? Assim, Luia, o que tu acha? Assim, Luia, a gastronomia, ela começou a crescer em Gramado na década de 80. Tá? Ela começou, aliás, o turismo em Gramado começou assim a ter um crescimento mais acelerado na década de 80. O que fez com que nós nos atualizasse mais? Isso aí, méritos à gestão pública, à Secretaria de Turismo, aos empresários, foi o Festival de Gastronomia. Um conjunto, né? O Festival de Gastronomia nos mostrou que aí começaram a vir chefes e nos mostraram outras formas de tu fazer, de transformar uma batata num produto mais do que uma simples batata, uma simples maionese. Agregar valor naquele teu produto. E aí, Luia, começou a necessidade de eu oportunizar e também exigir que o meu profissional aprendesse mais, ele se qualificasse mais. Mas só não adianta pedir para o meu profissional, eu também tive que me reciclar. E aí comecei a viajar. Aí tu tem que viajar, aí tu tem que começar a investir, né? E tu traz ideia, e olha, tu viajando, tu traz ideias boas. É verdade. E tu sempre vai trazendo mais ideias e mais ideias, e quando tu vai ver, tu começa a crescer de uma forma tal de que quando tu vê as coisas vão acontecendo por si só. É natural. Entende? Eu falo isso seguidamente, em 97, eu acho que foi, o Gentil Trisotti e eu fomos para os Estados Unidos. Na volta, nós trouxemos duas sugestões. Uma, não sei se tu deve lembrar, daquele estacionamento com bottom. Sim. Isso nós copiamos de São Chico. São Francisco dele. Eu era secretário de planejamento quando nós começamos. Depois não deu certo. Não deu certo. Eu acho que mas foi tentado, ao menos. A ideia foi boa. E trouxemos junto as fotos da Rua Torta de São Francisco. Da Califórnia. Da Califórnia. Isso. Hoje, Luia, a Rua Torta de Gramado é um sucesso. Isso quantos anos depois? Então as coisas não te dão retorno de hoje para amanhã, né, Luia? É uma visão de futuro. De futuro. É aquilo que eu digo, tu tem que também ser, eu não, mas o poder, a parte pública tem que ser mais estadista muitas vezes, olhar mais a longo prazo, e a gente tem que acompanhar. De vez em quando tem que adotar algumas medidas que talvez não agrade hoje, mas exatamente. Futuro, né? E, Luia, e fora isso, sempre junto com entidades, força a buscar grupos de trabalho, pensando em Gramado. E isso hoje, Luia, está faltando. Hoje está todo mundo pensando no seu negócio e não... vou botar mais um hotel, vou botar mais um restaurante. Mas escuta, vamos pensar um pouco em Gramado. Agora nós temos que parar de investir em patrimônio e nós temos que investir em ajudar, né, em criar. Nós temos que achar alternativas para Gramado. Isso aí. E nós temos que parar um pouco de crescer e começar a olhar um pouco para Gramado. E é o caminho. Pedro, estamos chegando no final aqui, o meu diretor está berrando aí. Brincadeira, né? Mas assim, Pedro, eu sempre faço uma pergunta no final, um questionamento de todos os convidados. Nós
bem no início tu falou que a gente viveu momentos maravilhosos, mudanças. O que na tua opinião, assim, que tinha naquela época da tua adolescência, infância e tal, que tu gostaria que continuasse hoje existindo em Gramado, que a gente conseguisse manter, que talvez se perdeu? Luia, eu diria assim, ó, eu acho que se perdeu um pouco o valor das coisas, o valor das pessoas. Hoje as pessoas não têm mais tempo para nada, é tudo no corre-corre, sempre olhando no resultado financeiro. Eu acho que nós temos que olhar um pouco para dentro, começar a valorizar os nossos valores. Certo. Eu acho que isso nós temos que buscar de volta. Porque tem muita coisa que os nossos pais, os avós, fizeram em Gramado e que nós estamos longe. E eles não tinham cultura, não tinham dinheiro, Sim. Fizeram hospital, fizeram eram valores assim mais de família, isso, valores humanos. Valores humanos, exatamente. Eu acho que isso que falta hoje, para mim, eu sou um cara católico e tal, nada contra quem não curte isso, mas sem tu ter fé, valores na tua vida, maravilha. Eu acho que isso falta para nós. Meu amigo Pedro, tá? Te agradeço. Nós vamos ter que fazer alguns programas lá adiante, eu né? Acho que esse programa tem que ser mais longo. Mas a gente tem que arrumar patrocinador, na verdade, mais. Tá certo, então vamos. Na verdade, Pedro, queria te agradecer muito, né? Dizer que é um prazer aí falar contigo. Tem histórias que a gente entrou só falando realmente das nossas memórias, mas é muito importante também. Não falamos nem do meu sapato branco? Não. Tem um monte de coisa. Nosso café cacique, do Fuca, do Opala, e tudo isso aí da Rural, da Terezinha. Então nós temos muita história. Mas nós vamos ter oportunidade. Então eu queria agradecer a Hasenbeer, Cerveja Gramado, Vértice Tadaico e Lagueto Golden Multipropriedade, nossos patrocinadores. Agradecer a todos e dizer que quinta-feira que vem nós estaremos de volta com mais um entrevistado contando histórias como hoje aí com o nosso amigo Pedro. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, tio Lê, pela oportunidade e boa noite para todos. Boa noite. Salute. Salute. Histórias de Gramado. Oferecimento Hasenbeer, a cerveja de Gramado. Vértice Tadecol. E Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Realwood Home Store.